Nós agradecemos aos visitantes, também aos irmãos da internet. Deus abençoe a sua vida. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando, que Deus esteja te fortalecendo nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu querido, a abrir a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Muito bom nós estarmos aqui na casa do Senhor, em torno da sua palavra. Então vamos ler Oséias capítulo 10. Oséias capítulo 10. Tem um passarinho ou morcego, eu não sei, está voando aqui dentro. Está dando um voo rasante, mas não esquenta a cabeça, porque já que ele cansa. Tá bom? Oséias capítulo 10, verso 12. Oséias capítulo 10, verso 12. Quem achou diz amém. Disse assim a palavra do Senhor: então eu disse, semeai a justiça e colham a misericórdia, lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a sua justiça sobre vós. Amém? Tem uma tradução um pouquinho diferente. Eu gostaria que os irmãos lessem em conjunto aí, todos juntos, esse verso 12. Os irmãos podem ler, por favor. Amém. Os irmãos podem assentar. Louvado seja Deus. Arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, queridos, nesse texto, onde Deus traz uma palavra através do profeta Oséias, uma palavra aos filhos de Israel. Deus sempre usou o seu povo. Deus sempre falou ao seu povo através da sua palavra, através dos seus servos, através dos profetas, que em nome do Senhor exortava, ensinava, dirigia o povo, dava entendimento ao povo. Deus sempre fez isso, dar direção ao seu povo, através dos seus ensinos. E hoje também não é diferente. Nós somos ensinados na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a única regra de fé e de prática. A Bíblia, ela é a palavra. Ela não contém a palavra. Ela é a palavra de Deus. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, está aqui na palavra de Deus. E há quem diga que a Bíblia está ultrapassada. Há quem diga que a Bíblia não deve ser ensinada nas escolas. Há quem diga que a Bíblia tem que ser retirada das escolas. Se o povo, se o nosso mundo atual, se as escolas tivesse como regra também de fé e prática a Bíblia, teríamos
bem menos problema do que nós temos hoje. Porque a Bíblia, ela é algo tremendo. E Deus aqui, Ele traz uma palavra aos filhos de Israel. Esse texto que nós lemos, de Oséias capítulo 10, é uma palavra dirigida aos filhos de Israel por causa do quê? Porque o povo de Israel estava distanciado de Deus. Era uma palavra de exortação aos filhos de Israel, porque o povo estava distanciado do Senhor. Israel vivia um período de apostasia. Israel vivia um período de imoralidade instalada nos corações, nas famílias. O povo estava longe de Deus. O povo estava voltando as costas para o Senhor. Havia também uma corrupção instalada nos corações, nos líderes, em todo o povo. Havia um distanciamento. Uma outra coisa que havia era uma violência também, instalado também nos corações das pessoas. Havia um abandono de Deus. Então Deus, através do seu profeta, Ele traz essa palavra. Na verdade, se você olhar o capítulo 10, todo o capítulo 10, verso 1, você vai ver que existe ali uma figura. O verso 1 diz assim: Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava fruto para si. Quanto mais abundantes os frutos, maior os altares que eles produziam. Sabe o que quer dizer isso aqui? Israel tinha se tornado para Deus como uma videira frondosa, uma videira cheia de folhas, mas uma videira que produzia, mas que não produzia frutos para Deus, produzia frutos para si mesmo. Israel tornou-se para o Senhor como uma videira frondosa que produzia frutos para si mesmo. Quanto mais prosperavam, quanto mais Israel prosperavam financeiramente, quanto mais Israel produzia, quanto mais enriquecia, muito mais se afastava de Deus. A situação aqui é uma situação muito difícil, muito difícil. Quanto mais prosperavam e produzia frutos, mais o povo se distanciava de Deus e dedicava-se à idolatria. E assim fizeram, a parte B do verso 1 do capítulo 10 vai dizer o seguinte: assim fizeram boas estátuas, cultuava a Deus estranho. Imagina só, o povo de Deus fazendo estátua para deuses estranhos. Sabe o que eu vejo aqui, queridos irmãos e amigos que estão também acompanhando pela internet? Quero dizer uma coisa para você. Você pode até não concordar, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Nem sempre, diga comigo, nem sempre a prosperidade financeira é sinal de bênção. Nem sempre. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa. Eu não estou dizendo que Deus não prospera. Eu estou dizendo que nem sempre a prosperidade que temos, que possamos ter, nos aproxima de Deus. Muitas vezes a prosperidade, ela nos afasta de Deus. Essa é uma realidade. É isso que Deus está dizendo através do profeta. Quanto mais Israel prosperava, mais eles se afastavam de Deus. Assim fizeram boas estátuas. Às vezes a prosperidade não é necessariamente uma bênção. Depende muito do coração. Depende muito do nosso estado. Porque aquele que é fiel a Deus
na escassez, ele é fiel a Deus na fartura. Aquele que é fiel a Deus na alegria, ele é fiel a Deus na hora da prova. Essa é a grande verdade. Nem sempre a prosperidade é sinal de bênção. É interessante pensar sobre isso. E olhando para a nossa vida, olhando para a atualidade que nós temos vivido, aquilo que nós vemos, queridos, aquilo que nós vemos é algo que está estampado ao nosso redor. É interessante que quanto mais conquistas, quanto mais crescimento, quanto mais dinheiro, quanto mais riquezas algumas pessoas conseguem, é interessante que isto muitas vezes pode afastar as pessoas do Senhor. O que afasta as pessoas do Senhor não é a riqueza, também não é a pobreza, não. O que afasta o homem, a mulher, o que nos afasta de Deus é a nossa posição diante dele. É isso que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Qual é o lugar que Deus ocupa na tua vida, querido? Qual as suas prioridades? Você que está aqui nesta noite, que diz que ama o Senhor, eu creio que você ama o Senhor. Qual é a prioridade? Aonde Deus ocupa? Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Qual é o lugar que Deus ocupa nas nossas vidas? Qual é o lugar que o reino de Deus ocupa na sua vida? É isso que vai fazer a diferença. Não é o lugar que você mora, não é a casa que você mora, não é o carro que você tem, não. Não é o dinheiro, não é se a sua conta no banco está grande ou não. Não é se você tem necessidade, passa necessidade. Não é porque você está desempregado, não. O que vai fazer a diferença é a posição que você está diante de Deus. Ou seja, a posição, o lugar que Deus ocupa na sua vida. É interessante pensar sobre isso. Quanto mais dinheiro algumas pessoas têm, quanto mais prosperidade algumas pessoas têm, tanto mais se esquecem de Deus, se esquecem do seu compromisso com Deus. É muito perigoso isso. Quanto mais prosperamos, muitas vezes temos que zelar pela nossa vida espiritual para não nos incorrer nesse risco de se esquecer de Deus. Quanto mais prosperamos, se não zelar pela nossa vida, mais se esquecemos de Deus, mais nos esquecemos que tudo vem das mãos dele. Ou você tem alguma dúvida disso? Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Se Deus não te abençoar, a gente sempre diz que se Deus não colocar sua mão sobre nós, nós nem abrimos os olhos de manhã para trabalhar. Se Deus não tiver misericórdia e não exercer a sua graça sobre nós, você não levanta amanhã. Aliás, ele não sabe nem se vai conseguir atravessar essa rua hoje. Essa é a verdade. Então creia nisso, que tudo vem de Deus. Então se eu sou próspero na minha vida financeira, na minha vida familiar, eu tenho que entender que tudo vem dele e é para ele, são todas as coisas. Agora, se eu vivo a minha luta, se eu tenho as minhas escassez, se eu tenho a minha necessidade, eu também tenho que entender que Deus está no controle e tudo a seu tempo as coisas acontecem. É isso que Deus quer de nós, querido. E é isso que Israel está vivendo. Israel tinha tudo, Israel tinha prosperidade, Israel tinha dinheiro, mas quanto mais prosperavam, mais se afastavam de Deus. É interessante que esta condição dos filhos de Israel revelava uma coisa, revelava que Deus ia trazer juízo, revelava juízo de Deus. Sabe por quê, querido? Porque nada escapa aos olhos do Senhor. Nada escapa aos olhos do Senhor. Ele vê todas as coisas.
A Bíblia diz que todas as coisas estão descobertas, estão nuas, descobertas diante do Senhor. Ele vê todas as coisas. Ele vê a tua reação na hora da luta. Ele vê as tuas reações dentro da sua casa, com a sua família. Ele vê todas as coisas. Nada foge aos olhos do Senhor. E Deus estava vendo a situação dos filhos de Israel. Deus estava vendo a condição que eles estavam. Deus estava vendo todas as coisas. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Tem um texto muito interessante de Provérbios capítulo 15, verso 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar e contempla os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar e contempla todas as pessoas. Ele contempla as tuas boas atitudes, Ele contempla as tuas más atitudes, Ele contempla a tua fidelidade a Deus, Ele contempla também a tua infidelidade. Quando eu digo fidelidade, eu não estou dizendo contribuição financeira apenas. Isso é uma visão. Ninguém é obrigado a dizimar, ninguém é obrigado a contribuir. É questão de fidelidade, é questão de gratidão a Deus, é questão de visão no reino de Deus. Isso sim. Agora obrigado não. Agora Deus conhece a nossa fidelidade. E quando diz fidelidade, não é só financeira, mas é tempo, é o teu tempo. É o tempo que você ocupa. E com o que ocupa. Como você ocupa o teu tempo. Como você ocupa, qual a prioridade do reino de Deus na sua vida. Então isso é muito sério. Então Deus vê nossas atitudes. Então Israel está vivendo um momento difícil. Então Deus usa o profeta Oséias para exortar. E a exortação para o povo era que eles deveriam voltar-se para o Senhor. Eu creio que hoje, nos nossos dias, estamos vivendo um distanciamento de Deus. Essa é a verdade. Existe um comodismo instalado nos corações das pessoas. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você está aqui. As igrejas têm pessoas que estão adorando ao Senhor por aí na nossa cidade. Mas tem pessoas que já se distanciaram de Deus, já se distanciaram da igreja. E vou dizer mais, tem pessoas que não vai voltar mais, querido. Infelizmente, esta é a realidade. Então, mas é preciso, Deus está exortando. Israel está vivendo um momento de abandono, porém de prosperidade. Muitos estão prósperos hoje. Muitos moram em belas casas, têm seus bons carros, suas belas roupas, seus bons empregos. Frequentam os melhores lugares, frequentam os lugares bonitos, tremendos, bons restaurantes, né? Que tudo isso é bom, precisa aproveitar mesmo. Louvado seja Deus. Faça tudo isso com gratidão no seu coração. Mas não se esqueça de priorizar o teu tempo, a tua fidelidade a Deus acima de todas as coisas. Israel está vivendo assim. Quanto mais prosperava, mais se afastava de Deus. Então Deus usa o profeta, exortando o povo que eles precisavam voltar para o Senhor. O coração de Israel estava duro. O coração de Israel estava duro como um campo de pouso. Esse verso 12 que nós vemos aí, ele vai dizer, tem várias traduções diferentes. Arai o campo de pouso, ou arai o campo de lavoura, né? Campo de pouso, campo de lavoura. E essa referência aqui, quando se diz campo de pouso ou campo de lavoura, é um campo que tinha sido plantado, e depois que ele foi colhido o fruto ali, ele descansava por 7 anos. Aquele campo de pouso, aonde foi retirado toda a colheita, e a partir daí então contou-se 7 anos. Então ele ficava ali, e durante 7 anos as coisas acontecem. Durante 7 anos muita coisa muda, cresce mato, cresce as ervas daninhas, cresce árvore, e fica ali um solo rochoso.
ou duro, intratável. A natureza começa a cobrir de matos e assim por diante. Então aquele campo, quando venceu o tempo, então era a hora de preparar de novo. Então o profeta vem fazendo uma comparação espiritualmente, está dizendo: arai o campo de pouso. O campo de pouso ele tinha descansado, mas o solo se tornou endurecido. O solo se tornou esquecido. Estava ali, negligenciado há 7 anos. Cresceu mato, cresceu árvores. Então a terra se tornou bruta. Então precisava o quê? Precisava arar de novo o campo. A terra se tornou bruta e seca. Uma terra bruta e seca, ela não é receptiva à semente. A semente não vai vingar, não vai florescer naquele lugar. Então a ordem de Deus ali, o que o agricultor tinha que fazer depois dos 7 anos com o campo de pouso, era arar aquela terra, era tirar toda a sujeira, tirar toda a erva daninha, revirar aquela terra, arar, revirar a terra, afofar a terra, para aquela terra ser uma terra acolhedora e que a semente pudesse ser lançada, então ela ia florescer. E Deus faz esta aplicação aqui. O campo de pouso tinha que ser tratado para receber a semente, tinha que ser limpado, tinha que ser arado para receber aquela semente. Aí então o profeta faz uma comparação. É Deus falando ao povo de Israel. E Deus faz uma comparação. Espiritualmente falando, se houvesse um tempo de buscar a Deus, se houvesse um tempo de voltar-se para Deus, se houvesse um tempo de tomar posição diante de Deus, esse tempo tinha chegado. A idolatria, a apostasia, o abandono de Deus estava notório, estava muito claro na vida, nas reações das pessoas. Quanto mais prosperavam, mais se afastavam de Deus. Não priorizavam as coisas de Deus. Então, espiritualmente falando, Deus estava dizendo que eles tinham que arar, mas não arar os campos apenas. Mas Deus está dizendo espiritualmente que o povo tinha que arar os corações. Arar os corações. Então havia chegado o tempo de buscar a Deus. Espiritualmente falando, querido, para nós a igreja, para você, para mim, para cada um que está aqui nesta noite, para aqueles que nos acompanham, estejam em qualquer lugar, hoje vivemos um tempo de buscar a Deus e é preciso. Realmente, vivemos um tempo, todo tempo é tempo de buscar, mas esses dias que temos vivido, eu creio, queridos, que nós estamos vivendo os últimos tempos. Há muitas coisas acontecendo, diante de nossos olhos. E diante desse abandono, diante desta frieza dos corações, hoje é o tempo de buscarmos a Deus. Hoje é o tempo do povo, de nós buscarmos ao Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Então o que Deus quer fazer de nós nesta noite, o que Deus quer fazer para você e para mim, para cada um que está aqui nesta noite, Deus está dizendo para nós, em nome de Jesus, deixar que o Espírito Santo de Deus venha e are o campo do nosso coração, are a terra do nosso coração. É isso que Deus quer fazer nesta noite. Quando Deus ara o campo de nossas vidas, o nosso coração, quando o Espírito Santo faz isso, nós estamos permitindo, estamos nos rendendo, estamos dizendo: Senhor, ara o campo do meu coração. E quando isso acontece, o Espírito Santo, ele vai vir, ele vai entrar com providência na nossa vida. Quando eu digo isso para Deus, eu vou estar dizendo: Senhor,
ara o campo do meu coração. Aí eu vou estar permitindo que o Espírito Santo rasgue, revire, procure, revele as coisas erradas que nos afastam de Deus. Queridos, quantas coisas enraigadas nos nossos corações nós temos. Talvez o teu coração seja duro como um campo de pouso. Talvez o teu coração seja intratável como um campo de lavoura que descansou por 7 anos. E aí está inapto para receber a semente. E é lá no nosso coração, quando ele está endurecido, quando está embrutecido pelo tempo, pelo abandono, pelo esquecimento das coisas de Deus, nós temos muitas coisas escondidas. Quantos cristãos hoje em dia estão vivendo momentos assim? Mágoa escondida no coração. Falta de amor nos corações. Falta de perdão nos corações. Falta de buscar perdão. Falta de pedir perdão. Falta de liberar perdão. A gente vai escondendo as coisas do coração. E sabe o que é mais incrível? Que a gente acomoda tanto na nossa vida. A grande verdade é que a gente acomoda tanto na nossa vida e que nós temos a petulância de achar que nós não somos tão ruins assim. A gente acha que não é tão ruim assim. Afinal de contas, eu tenho boa família. Afinal de contas, eu pago minhas contas em dia. Afinal de contas, eu estou na igreja 1 vez, 2 vezes. De repente eu tenho até um cargo aqui na igreja. De repente eu faço tudo que eu preciso. Mas e lá dentro? E lá no teu coração, querido? E lá no teu coração? Qual é a prioridade que você tem? Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Qual é o lugar que o corpo de Cristo, que a igreja ocupa na sua vida? Aí alguém vai dizer assim, mas igreja, mas igreja é na minha casa. Realmente, igreja é na sua casa. Igreja é onde você está. Igreja não é o templo, não é. Deus não está preso aqui ao templo. Deus está onde você está. Deus está na sua casa. Você reunir com os seus ou sozinho, lá na sua casa, no seu quarto, lá no secreto. O Deus que te vem em secreto também vai receber o teu culto, a tua adoração, a tua oração. Você está na beira de um rio, Deus vai estar lá. Ali está a igreja, Cristo vai estar lá falando com você. Mas há aqueles que dizem, né? Não precisa ir à igreja. Mas é importante estar aqui. Lembra aquela afirmação? A bênção está no meio. Igreja não é lugar de perfeição. Nós não somos perfeitos. Nós não viemos à igreja, querido, para ser perfeito. Porque nós não vamos ser perfeitos nunca. A perfeição seremos quando estivermos com Cristo no céu, pela sua graça, pela sua misericórdia. Aí nós vamos ser perfeitos. A Bíblia diz: como Ele é, nós seremos. Mas aqui, a igreja sim, a igreja, a comunidade, tem pessoas de todos os tipos. Nós somos carentes. A gente sempre diz que a igreja é um hospital. Mas é importante estarmos aqui juntos para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Então é importante pensar sobre isso. O que Israel estava acontecendo, eles estavam se distanciando de Deus. O que Deus quer de nós, é o que Deus queria para o seu povo, é o que Deus quer de nós hoje. Deus deseja realmente revirar o campo do nosso coração. Deus quer isso de nós. Deus quer mudar a nossa história. Deus deseja que sejamos persistentes, fervorosos em buscá-lo. Isso que Deus quer de você, querido. Deus quer que você busque. Deus quer que você seja fervoroso no Senhor. Busca o Senhor. O próprio Oséias, capítulo 6, verso 3, daqui, vai dizer o seguinte: prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que ele está dizendo. Sigamos, prosseguimos em conhecer o Senhor. Oséias 6, 3.
como o amanhecer e a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Quando você busca o Senhor, quando você quer conhecer o Senhor, prosseguir em conhecê-lo, o Senhor virá sobre a sua vida, virá sobre as nossas vidas e fará chover a chuva seródia sobre a sua vida. A chuva seródia é aquela que umedece a terra e faz a terra ser receptiva à semente que o lavrador vai colocar. O que Deus quer fazer com você, comigo, com todos nós é isto: arar o campo do nosso coração, para que Ele possa colocar a sua semente em nós e ela possa produzir. E Deus vai derramar sobre a sua vida a chuva seródia. À medida que buscarmos a Deus, nós vamos conhecê-lo mais e mais. Então Ele virá como a chuva, trazendo mais vida, trazendo bênção sobre a sua vida. A água na Bíblia tem um significado muito interessante. A água também é um tipo do Espírito Santo de Deus, que dá vida, que traz vida. Creio que nós, como igreja, que nós precisamos hoje é disso. O que nós precisamos é buscar a Deus de todo o nosso coração. Eu gostaria que você pensar sobre isso esta noite. E se você compreender isso, se nós compreendermos isso nesta noite, que o tempo de buscar a Deus mais chegou, o tempo de consagrar nossa vida mais a Deus chegou, o tempo que levar a sério a volta de Cristo chegou. Então não vamos demorar em fazê-lo. Vamos fazer isso hoje. Vamos retomar a nossa vida com Deus dia a dia. Vamos consagrar a nossa vida. Porque o tempo, todo tempo, como já dissemos, todo tempo é tempo de buscar. Mas nesses dias que temos vivido, as coisas estão realmente difíceis. Satanás tem trabalhado na mente das pessoas, como ele tem trabalhado. E hoje é preciso nós buscarmos ao Senhor. O tempo para Israel chegou de buscar a Deus. E eu creio que o tempo de nós consagrar a nossa vida a Deus hoje também chegou para nossas vidas. Hoje é tempo de buscar o Senhor. Eu quero terminar mencionando Isaías capítulo 55. Isaías 55, do 6 ao 9. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, e se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então é um tempo que nós temos de buscar ao Senhor. Nós somos convidados nesta noite a buscar ao Senhor. Gostaria que você estivesse pensando sobre isso. Que tal nós buscarmos ao Senhor nesta noite e pedir: Senhor, venha arar o campo do meu coração. Senhor, o meu coração está embrutecido. O meu coração está muita coisa escondidas. Meu coração está esquecido com respeito às tuas coisas. O Senhor, já, espiritualmente falando, já criou mato dentro do meu coração. Já criou raiz dentro do meu coração. Senhor, eu não tenho vontade de ir à igreja, eu não tenho vontade de louvar, eu não tenho vontade de perdoar, eu não tenho vontade de me relacionar. Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de falar do Teu nome. Senhor, eu não tenho vontade de nada. Senhor, eu quero ficar aqui no meu canto.
creio que nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, querido. Porque a sua vida aí, né? Porque a sua vinda é certa. Logo Ele está vindo para buscar a sua igreja. E você e eu, nós temos que estar pronto para subir com Ele. Por isso é preciso nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Nós somos chamados a buscar, conclamados a buscar o Senhor. Então eu quero convidar você nesta noite. Vamos orar. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Fale com Deus. Peça para o Senhor mover o teu coração. Peça para o Senhor tirar aquilo que está escondido dentro do teu coração e que te afasta de Deus. Peça para o Senhor tirar, remover do teu coração a mágoa, a dor, a falta de perdão, aqueles impedimentos que te afastam de Deus, aqueles impedimentos que está lá, que impede você de viver, de sonhar. Tantas coisas têm acontecido na sua vida, tantas coisas. Vamos pedir isso ao Senhor. Todos nós somos carentes de Deus. Peça para Ele agir na sua vida. Peça para Ele agir no seu coração nesta noite. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Pai, eu quero neste momento colocar nossas vidas no teu altar. Oh Deus, muitas vezes nosso coração está embrutecido como um campo de pouso, um campo de lavoura, e o terreno do nosso coração não está adequado para receber a tua bênção, para receber a tua palavra. Mas nós queremos nesta noite pedir que teu Espírito Santo venha e revire o campo de pouso do nosso coração. Tira, Deus, aquilo que está escondido e torna o nosso coração nesta noite apto para receber, Pai, a tua palavra, para estar na tua presença. Tira a mágoa dos corações. Nos dê, Deus, entendimento de perdoar, de liberar perdão. Tira de nós aquilo que está errado. Tira de nós aquilo que nos afasta do Senhor. Sabemos, ó Pai, que com a tua bênção, quando tomarmos posição diante do Senhor, não importa a luta que temos passado, não importa a enfermidade que temos passado, não importa a dificuldade que temos vivido, o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos. E a porta que o Senhor abre, jamais alguém vai fechar, porque é bênção, porque a palavra é tua. Obrigado, Deus. Queremos colocar nossas vidas no teu altar. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa, Pai, os irmãos que estão aqui nesta noite. O Senhor conhece os corações, sabe a necessidade de cada um. Pedimos por aqueles que estão pela internet também. Pai, eu não sei como que estão os corações das pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo. Mas, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa tocar nestas vidas e transformar os corações embrutecidos, os corações, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne totalmente quebrantado pelo teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por esta terra, hoje e sempre. Amém.